E aí, galera, tudo bom? Bom, aqui é o tio Jefferson, né? Tio Bofão. Bom, nós estamos aqui novamente trabalhando, só que você de casa, né? E eu aqui da escola. Ou melhor, vamos nos manter nessa distância, né? Infelizmente, tio Jefferson está morrendo de saudade, só que eu estou aqui preparando o material para vocês, né? Os professores estão aqui dedicados, preparando material online para vocês, vamos ter aula ao vivo. Por quê? Porque o nosso conhecimento não pode parar, nossas aulas não podem parar, tá bom? Você pode perceber que o tio Jefferson está sem máscara, mas aqui eu estou dando uma aula para vocês. Aqui nós estamos utilizando álcool em gel, lavando as mãos, utilizando a máscara, higienizando o ambiente, tá? Para máxima segurança, para que a gente possa produzir as nossas videoaulas, o nosso material, dedicando simplesmente para você, tá bom? Bom, nosso primeiro ano, né? Nós teremos agora a nossa aula de revisão do livro 1, no caso é a aula 8 e 9, ok? A aula 8 e 9 do livro 1 vai ser essa revisão aqui que eu vou trabalhar com vocês e vamos dar sequência na aula 10, que é nosso movimento uniformemente variado, tá bom? Bom, analisando aqui as características do movimento uniforme, o que caracteriza o movimento uniforme, primeiramente? É caracterizado pela variação do espaço pelo tempo, gerando essa velocidade. A variação do espaço pela variação do tempo. Se a divisão entre os dois dá sempre o mesmo resultado, nós temos uma única velocidade, tá? Ou melhor, nós temos uma velocidade constante. Se essa velocidade é constante, então nós temos o quê? Um movimento uniforme, tá? Aí nós vamos gerar a nossa fórmula do sorvete. Lembram-se? Nossa fórmula do sorvete? Ou melhor, nós temos o ponto de chegada, que é o espaço final, o ponto de saída, que é o espaço inicial, a velocidade, que é constante, e o tempo da trajetória, tá bom? Esse sinal aqui de mais, ele pode também variar para menos. Ou melhor, nós temos um movimento uniforme, só que um outro tipo de movimento uniforme. Nós temos dois tipos de movimento uniforme. Quem são eles? Movimento progressivo, movimento retrógrado, ok? Bom, dando continuidade ao nosso estudo aqui, olha o desenho que eu coloquei para vocês. O desenho do carrinho que a gente sempre trabalha em sala de aula. Você pode perceber que esse carrinho aqui, eu disse que a velocidade dele no percurso é a mesma. São velocidades iguais. V1 é igual a V2, que é igual a V3. Resumindo, esse carrinho aqui está se movimentando com a velocidade constante, tá? Ou melhor, ela está se movimentando uniformemente. Bom, então o que acontece? Para caracterizar esse movimento aqui, nós temos esses três gráficos, tá bom? O primeiro gráfico, você pode analisar que esse primeiro gráfico aqui, ele determina um repouso. Por que, professor, ele caracteriza esse repouso? Porque você pode observar que o gráfico fica na horizontal, tá? Ele não tem uma inclinação. Então, se você olhar para o espaço aqui, olha, o S1, ele é o mesmo para os tempos. O tempo, você pode perceber que ele varia positivamente. O tempo nunca para, né? Só que o espaço aqui, ela continua sendo o mesmo. A cada tempo, T1, o espaço é o mesmo. T2, o espaço é o mesmo. Resumindo, nosso ΔS é igual a zero. Se o ΔS é igual a zero, automaticamente nossa velocidade também é zero. Nós temos um repouso. Ok? Professor, mas se a velocidade ela acontecer, né? Se o corpo entrar em movimento, se o espaço variar, então nós temos o quê? O movimento progressivo ou retrógrado. Olhemos para o carrinho aqui, ele se movimentando. Esse carrinho aqui, se ele anda para frente, se ele vai no sentido positivo da trajetória, o que acontece? Você pode perceber que essa velocidade, mesmo sendo igual, tá? Uniforme, ele vai no sentido positivo da trajetória. Ele vai sair de um ponto inicial e vai para um ponto final, tá bom? Então você pode perceber que pelo gráfico ele inclina para cima, tá? Então, o espaço aumenta junto com o tempo. Então, nós temos uma velocidade. Se é uma reta, o gráfico, essa reta caracteriza velocidades iguais. Bom, a variação do espaço pela variação do tempo gera velocidades iguais. Então, nós temos aqui um movimento uniforme, só que é um movimento uniforme progressivo. Tá? Aqui nós temos um movimento retrógrado. Qual é a diferença? A diferença é que o gráfico inclina para baixo. Tá? O espaço, ele decresce, ele diminui. Mas, professor, como é que o espaço diminui, cara? Tem como diminuir o espaço? Bom,
Matematicamente, não tem como você diminuir um espaço, né, no movimento, mas tem como você voltar na sua trajetória. Tá? Ou melhor, esse carrinho vai voltar. Ele vem no sentido negativo. Tá bom? Então, como ele vem no sentido negativo, você pode perceber, olha, que no gráfico o espaço diminui, o tempo sempre aumenta. Tá? Então, nós temos um movimento retrógrado, porque nós vamos ter uma velocidade negativa. Tá bom? E essa velocidade negativa é caracterizada aqui na nossa formulazinha. Se você olhar um sinal negativo aqui, significa que nós temos um movimento retrógrado, mesmo sendo uniforme. Ok? Agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. E aí, pessoal, vamos continuar o conteúdo. Essa aqui agora é a nossa aula 10, tá bom? Essa aula 10 aqui, ela vai trabalhar com a aceleração do corpo, ok? Nossa página 174 da apostila 1. Bom, lembram-se do nosso movimento uniforme, da nossa aula anterior? Esse movimento uniforme aqui, ele tem também um efeito sobre a aceleração de um corpo, tá? Mas, professor, o que é a aceleração de um corpo? A aceleração é o ato de você variar a velocidade de um movimento. Tá? Quando você varia a velocidade desse movimento, ou melhor, esse corpo, ele tem uma aceleração. Tá? Essa aceleração pode ser positiva ou negativa, tá certo? Bom, nós temos aqui, olha, o chamado movimento retilíneo uniformemente variado. Então, esse aqui é o movimento que caracteriza uma aceleração. Tá? Já no movimento uniforme, que foi nosso conteúdo anterior, a aceleração não existe. Ela é zero. Ela é nula. Tá bom? Porque a velocidade é constante. Tá bom? Então, o nosso novo conteúdo aqui de aceleração vai caracterizar o quê? O movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Por que chama de movimento retilíneo? Observar esse R aqui, porque o corpo ele anda em linha reta. Tá bom? Nós temos também movimentos curvilíneos, só que nesse caso aqui o nosso movimento é retilíneo, tá? Esse corpo ele anda em linha reta. Bom, nós temos uma aceleração diferente de zero, então as velocidades já não são mais iguais. O V1 não é igual ao V2, que não é igual ao V3, tá bom? Então nós não temos mais um movimento uniforme, nós temos um movimento o quê? Uniformemente variado. Aí nós temos aqui a caracterização da nossa aceleração, tá certo? Essa aceleração aqui, ela é caracterizada pela variação da velocidade e a variação do tempo, tá bom? A variação da velocidade sendo o numerador, a variação do tempo sendo o denominador, tá bom? Nessa divisão aqui, nós temos o quê? Nós temos a unidade padrão da aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, pelo sistema internacional, tá bom? Ou melhor, essa é a unidade que você vai utilizar nas nossas equações. Essa aceleração aqui, ela é caracterizada de duas maneiras. Como assim, professor, ela é caracterizada de duas maneiras? Todo corpo, quando ele acelera, ele pode acelerar de forma acelerada ou de forma retardada. Tá? O movimento pode ser acelerado, que é uma aceleração positiva. O que é uma aceleração positiva? É quando a velocidade aumenta com o decorrer do tempo. Tá? Você está dirigindo o carro, se você pisa no acelerador, né, o que acontece? A velocidade aumenta. Ou melhor, nós temos um movimento acelerado. Tá? Professor, e essa aceleração pode ser negativa? Pode. Tá? Nós temos aqui um movimento retardado, que é caracterizado como a frenagem. Tá? Ou melhor, quando você pisa no freio do automóvel, você pode perceber que a velocidade diminui. Ou melhor, você tem uma aceleração negativa, você tem um movimento retardado, ok? Bom, para dar continuidade, nós temos aqui a equação da velocidade. Essa equação da velocidade, ela vem dessa fórmula aqui, tá bom? Gerando essa equação aqui, você pode aplicar ela em alguns elementos, em algumas questões. Por exemplo, nessa equação nós temos a velocidade final, nós temos a velocidade inicial, nós temos a aceleração do corpo e o tempo do movimento, tá bom? Lembrando que esse sinal aqui também pode ser negativo, ou melhor, isso pode caracterizar um movimento acelerado ou retardado, tá? Bom, nesse caso aqui a fórmula, o sinal aqui é positivo, tá bom? Pela fórmula aqui o movimento ele é acelerado, mas também a fórmula aqui o nosso sinal pode ficar o quê? O nosso sinalzinho aqui pode ficar negativo.
Se o sinal ficar negativo, o movimento é o quê? Ele é retardado, ok? Então, vou colocar o sinal positivo aqui para caracterizar a nossa equação. O tio chama essa equação aqui de fórmula do vovô ateu. Lembram-se? Ou vevoate. Bom, para caracterizar essa fórmula aqui, nós também temos um gráfico. Tá? Poxa, tio, gráfico de novo, cara? Não dá. Bom, pessoal, todo movimento você tem que analisar um gráfico. Nesse caso aqui, o gráfico, o tio colocou 3 gráficos em um único plano. Bom, o gráficozinho preto, o gráfico laranja e o gráfico azul. O gráfico azul está na horizontal, o gráfico laranja está inclinando para baixo, é um gráfico decrescente, e o gráficozinho preto está inclinando para cima, é um gráfico crescente, ok? Professor, esse gráfico caracteriza o quê? O movimento. Esse movimento aqui tem uma aceleração, é a velocidade pelo tempo, tá? Bom, o primeiro gráfico que é o azul, isso aqui caracteriza o quê? Você pode perceber que isso aqui caracteriza um movimento uniforme. Professor, como é que isso aqui é um movimento uniforme, cara? Você está trabalhando com aceleração. Só que, se você analisar, esse gráfico fica deitado. Significa que a velocidade é a mesma para qualquer intervalo de tempo, né? Então, resumindo, a velocidade não varia, a velocidade é a mesma. Olha que interessante. Então, o que acontece? Eu tenho um movimento retilíneo uniforme aqui, tá? Poxa, professor, significa que nesse gráfico aqui tem como ter um movimento retilíneo uniforme? Tem sim, ok? O nosso segundo gráfico é a inclinação, né? Para baixo, é o movimento decrescente. Nesse caso aqui, a velocidade está diminuindo, olha. Ela está decrescendo. Se a velocidade está diminuindo, o tempo não diminui, o tempo nunca volta, né? Então, nós temos o que? Um movimento retardado. Nós temos uma aceleração negativa, tá? Isso aqui, olha, é uma aceleração negativa, um movimento retardado. Nesse caso aqui, olha, o gráficozinho de preto, ele é crescente, a velocidade está aumentando. Se a velocidade está aumentando, nós temos um movimento o quê? Acelerado. Então, nós temos uma aceleração positiva, ok? Agora vamos dar continuidade resolvendo um exemplo da apostila. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, retornamos para a nossa aula para resolver agora um exemplo, tá? Da aula 10. A gente vai trabalhar com a segunda questão, página 175 da nossa apostila, ok? Você pode estar com a sua apostila aí na mão, você vai ter esse exemplo aqui, tá? Esse gráficozinho maior. Bom, segundo o gráfico, segunda questão, ela fala o seguinte: o gráfico a seguir mostra o comportamento da velocidade de um veículo, né? O tio desenhou um veículo para vocês aqui, que percorre uma trajetória retilínea, desde o instante em que parte de um semáforo até parar em outro, tá? Então, esse carrinho aqui ele vai sair de um semáforo e vai parar em outro, tá bom? Tendo todo esse movimento aqui, ok? Bom, se você analisar esse gráfico aqui, a questão faz algumas afirmações e quer que você julgue essas afirmações, se elas são verdadeiras ou falsas, tá bom? Então, para a gente analisar as afirmações, eu tenho 4 afirmações aqui. Eu tenho, então, a primeira afirmação, a segunda, a terceira e a quarta afirmação, ok? Vamos julgá-las. Vamos ver se elas são verdadeiras ou falsas, tá bom? Primeiro fala assim, ó, analisando o gráfico. No intervalo de 0 a 8 segundos, o movimento do veículo é uniformemente variado, com aceleração escalar de 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, você pode perceber que é um movimento acelerado, né? De 0 até 8 segundos. Você pode perceber que é um movimento acelerado porque o gráfico sobe. E de 0 até 8 segundos, você pode perceber que ele atinge uma velocidade de 16 metros por segundo. Então, quem é essa aceleração? Nossa aceleração é a variação da velocidade, né, da nossa aula anterior, ΔV sobre ΔT, que no caso fica o 16, que é a velocidade que ele tem naquele instante, pelo tempo. Isso aqui vai dar o quê? 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Como essa variação aqui ela é positiva, você pode perceber que o movimento é acelerado.
E aí, a primeira afirmativa, ela é verdadeira ou é falsa? Isso mesmo, ela é verdadeira. Segunda afirmação, fala o seguinte: no intervalo de 8 a 16 segundos, o movimento do veículo é uniforme, com velocidade escalar de 16 metros por segundo. E a aceleração escalar é nula. E aí, galera, o que a gente trabalhou naquele item, né, anterior? A gente falou o seguinte: a questão falou que de 8 até o ponto 16, até o tempo 16, esse corpo mantém uma única velocidade, que é 16 metros por segundo. E aí, é verdade? Esse movimento aqui é uniforme? Exatamente, ele é uniforme, você acertou, tá? Então, a segunda afirmação, ela é verdadeira. A terceira afirmação, ela fala o quê? Ela fala assim, ó, no intervalo de 16 a 20 segundos, né, nesse intervalo de tempo aqui, olha, de 16 a 20, o movimento do veículo é uniformemente variado, com uma aceleração escalar de menos 4. Bom, a questão me falou que aqui a aceleração é negativa. Será que é verdadeiro? Sim, porque você pode perceber que o gráfico está decrescendo. Então, isso aqui, olha, é um movimento retilíneo uniformemente variado e ele é o quê? Ele é retardado, a aceleração é negativa. Vamos calcular o valor dessa aceleração? Aí fica, a aceleração é a variação da velocidade, né? Essa variação foi de 16 até 0, porque de acordo com o gráfico, ele toca no ponto, no eixo de origem, no eixo 0. Então fica o quê? Aí fica menos 16 dividido pelo tempo, que nesse caso aqui, 16 até 20 segundos, o tempo é o quê? 4 segundos, né? Por 4, então, dividindo isso aqui vai dar menos 4 metros por segundo ao quadrado. E aí, a afirmação é verdadeira ou é falsa? Verdadeira, exatamente. Nossa afirmação aqui é verdadeira. Quarta afirmação fala o seguinte: no intervalo de 0 a 20 segundos, de 0 a 20 segundos, o deslocamento do veículo foi de 224 metros. Professor, como é que eu faço para achar esse deslocamento? Ache a área do gráfico, ok? Ache a área desse gráfico aqui. Se você analisar esse gráfico, ele é um trapézio, ok? Então fica como? O ΔS vai ser a área do trapézio. Então fica base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2, né? Então, quem é o ΔS? A base maior é o quê? A base maior é 20, a base menor, ela é 8, né? Aí fica 20 mais 8, dividido pela altura, nossa altura aqui, olha, a nossa altura do gráfico, ela é 16, 16 dividido por 2, né? Você corta o 2 com o 16, vai dar o quê? Aqui vai dar 28 vezes 8, né? Você pode cortar o 2 com o 16 com 2, vai dar 8 e fica 28 vezes 8. Quem é a nossa resposta? 224 metros, exatamente, né? Então, galera, esse foi o segundo exemplo, tá? Da página 175. Valeu!